porque o Ministério Público Federal pediu afastamento cautelar por 90 dias do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Os promotores querem a medida por um suposto ato de improbidade administrativa. Para o Ministério Público Federal, o diretor-geral fez o uso indevido do cargo com desvio de finalidade para favorecer o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Vasques estava no comando da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições e foi quando houve ali uma onda de protestos que bloquearam rodovias pelo país. No segundo turno das eleições, a PRF fez mais de 500 operações no transporte de eleitores. Essa medida ela foi proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vasques também chegou a postar nas redes sociais um pedido explícito de voto no presidente Bolsonaro. Sobre esse pedido, a gente vai conversar agora com a Thaís Arbex. Vamos caminhar por aqui, vou passear no estúdio, que eu vou falar com a minha amiga Thaís Arbex, que todos os dias divide o estúdio comigo lá em Brasília. Hoje a gente está distante por aqui. Thaís, a apuração foi sua, conta tudo pra gente. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Kenzo. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Kenzo, o que é importante a gente dizer? Que essa apuração, esse pedido do Ministério Público Federal, ele é feito numa ação que corre na Justiça do Rio de Janeiro. Ela não é a mesma que está em investigação, que está em curso, tanto uma investigação no Ministério Público quanto na Polícia Federal, que diz respeito ao fato que você citou daqueles bloqueios nas estradas durante o segundo turno. Essa é uma outra ação. Mas o que é importante a gente dizer? Eu vou até pedir licença aqui para baixar para ler, que tem um trecho que o procurador Eduardo Benones, que assina a petição, ele destaca e acho que é importante a gente dizer. É notório que após o anúncio do resultado das eleições, instalou-se no país um clima de instabilidade, o qual demandou a atuação imediata de vários órgãos. Não se pode afastar de plano que as manifestas preferências do diretor-geral, ele fala do requerido, tenham influenciado e possam vir a influenciar a condução das ações da PRF durante este momento de crise. Então, o que ele diz? Que o afastamento é importante para que a PRF continue sendo uma instituição de Estado e não haja politicamente, traduzindo o que diz essa ação, mas sempre importante a gente dizer que não é a mesma investigação que está em curso na Polícia Federal e também no Ministério Público Federal a respeito dos bloqueios em estradas durante a votação no segundo turno. Obrigado, Thaís. E olha só, da Thaís eu já pulo aqui para o Felipe Moura Brasil. Felipe, queria muito a sua avaliação sobre esse pedido, então, do Ministério Público Federal de investigação agora do Vasques, né, que estava presidindo ali a Polícia Rodoviária Federal. Vamos lembrar aqui, inclusive, que no segundo turno ele foi chamado pelo ministro Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos ali sobre as operações que aconteceram, principalmente na região nordeste do país. Ele disse que fez essas operações, segundo Alexandre de Moraes, a explicação que o Vasques deu foi de que as operações foram feitas muito mais ali no transporte para verificar as questões de trânsito mesmo, pneu furado, pneu careca dos ônibus. Deu essa explicação ao ministro Alexandre de Moraes. Fato é, agora o Ministério Público Federal pediu esse afastamento, então, por 90 dias para essa investigação. Pois é, Kenzo, há elementos suficientes para esse pedido de afastamento. É o começo, simplesmente. Quer dizer, não tem nenhuma novidade aí nesse pedido. O que há, simplesmente, é o enquadramento daquelas ações e omissões que nós já estávamos apontando, aí, cada um com a sua visão, evidentemente, nesse programa, ao longo daqueles dias em que houve os bloqueios das estradas, no dia da eleição, em que houve aquela confusão, seguida, inclusive, de uma entrevista com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, em que ele evitou bater de frente com a PRF para não tumultuar o próprio pleito. Ele deixou essa investigação para depois e falou, olha, os eleitores chegaram em relação a esse caso que você citou, de operações contra ali ônibus, então não houve ninguém voltando e deixando de votar por causa dessas operações, mas o resto nós veremos depois, porque era o dia da eleição. Qualquer ação mais incisiva, mais ostensiva, de prisão da cúpula da PRF naquele dia, poderia gerar um tumulto ainda maior do que o tumulto que a gente viu e está vendo até hoje, decorrente do resultado eleitoral. Então, assim, tudo que o MPF está colocando era aquilo que já estava posto.
Quer dizer, houve uma manifestação, uma confusão do uso do cargo com o apoio político, houve essas operações, vai ser apurado ainda em maiores detalhes se houve omissão nessa desobstrução das vias. Então, assim, tudo isso merece ser investigado em maiores detalhes e a gente vai precisar saber todas as nuances desse caso e os respectivos enquadramentos para ver se vai haver uma responsabilização com uma medida mais gravosa, uma punição mais grave do que esse simples afastamento por 90 dias, que é muito pouco, né? Valeu, Felipe. Obrigado, Thaís. Eu já sigo aqui direto. Caio Junqueira, quero te ouvir sobre esse assunto, porque, inclusive, o presidente Bolsonaro, quando ele esteve ali, foi falado ali com ele sobre essa questão. Ele estava fazendo um pronunciamento ali, falando, e aí ele falou sobre a eleição, aí ele falou assim, olha, pega leve aí, inclusive, com ele, né, com esse garoto, com esse menino aí, que exatamente era o presidente o diretor da Polícia Rodoviária Federal, né? A gente sabe que, inclusive, o Vasquez foi uma indicação de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, para presidir ali, para ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e a gente está vendo agora esse pedido de afastamento do Ministério Público Federal para que seja investigado de fato se houve alguma intervenção ali, principalmente também na questão não só daquela vistoria nos ônibus, como eu relembrei agora com o Felipe Moura Brasil, mas como também na demora de fazer os desbloqueios logo depois do segundo turno nas rodovias, né, que acabaram dificultando o acesso de muitas mercadorias importantes para a circulação em todo o país. Caio, boa noite agora. Boa noite, Kenzo. Boa noite a todos. Kenzo, bom, primeiro que o governo está acabando e o Silvinei certamente não vai ficar depois ali do dia 1º de janeiro da posse do Lula. Então você tem aí 30 dias em dezembro e mais 15, 45 dias, obrigatoriamente ele vai estar fora do cargo, porque certamente não será reconduzido no novo governo. Esse é um dado. Segundo dado, eu estive em Brasília na semana logo seguinte à eleição e eu vi muito que a situação dele jurídica até é muito complicada, né? A situação do Silvinei, que tem justamente por esses episódios que você citou no domingo da eleição, as operações e nos dias que se seguiram, a forma como teria sido tratado os bloqueios nas pistas, a situação dele não é tranquila, e não só dele, a do chefe dele também, o ministro da Justiça, Anderson Torres, me falaram claramente sobre isso, diferentemente até a do presidente Jair Bolsonaro, né? Tem um grande debate aí no jornalismo político até o que vai acontecer com o Bolsonaro, tem gente falando em inelegibilidade, gente falando em prisão e gente falando que nada, né? Não sentir das autoridades judiciais ali, ministros de cortes superiores de Brasília, uma disposição de ir para cima do Bolsonaro, mas do Anderson e do Silvinei, sim, justamente por conta dessas operações. Não vejo algo muito prático nesse pedido, né? Um pedido que ainda tem que ser decidido num governo que está acabando e que ele não será reconduzido, né? Então é difícil alguma efetividade nisso, porque daqui a pouco ele não estará mais no cargo. Mas depois do dia 1º de janeiro, ele não terá, penso, né, um pensamento / apuração, uma situação muito confortável. Fux, como é que você avalia? Olha, eu não estou acompanhando esse assunto assim tão com lupa, né? Mas eu tenho a impressão que, diante das acusações de que ele é alvo, né, certamente, após o dia 1º de janeiro, como disse o Caio, ele terá que responder por elas, né? E sem a blindagem que o cargo lhe dá hoje e o governo também. Então, é difícil a situação dele. Eu tenho a mesma leitura que o Caio em relação à responsabilização do presidente Jair Bolsonaro por qualquer acusação que pese contra ele. Tenho a impressão que isso acabará se acomodando e se solucionando de uma outra forma, com base no que eu tenho observado e nas conversas que eu tenho tido também. Considerando a situação pós-eleitoral, com essas manifestações e mais os atos que se seguiram às eleições com o bloqueio de estradas, impedindo a circulação de mercadorias, de pessoas
transportadores, eu acredito que não será conveniente, não é nem politicamente, acredito, conveniente que se faça e se estique a corda contra o presidente Jair Bolsonaro após ele deixar o cargo. Inclusive, Fux, fontes com quem eu conversei apurando essa questão também da Polícia Rodoviária Federal nos bloqueios ali em Brasília, me falaram também bastante disso, muito do que o Caio falou aí sobre essa dificuldade agora, que está numa situação bastante complicada, o agora ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Vasques, e também de que é muito fácil, seria muito fácil ali para o Ministério Público Federal conseguir provas em relação a essas operações, por exemplo, que aconteceram na região nordeste do país. Basta fazer um levantamento da última eleição, de quantas operações foram realizadas na última eleição presidencial na região nordeste do país e fazer esse levantamento de como é que foram esses efetivos, de que forma que eles foram configurados para que sejam feitas essas mesmas operações, como ele disse, que foram realizadas ali na região nordeste do país, exatamente no dia do segundo turno das eleições, né? Acredito que sim. E além disso, também me parece que não seria muito complicado, né? De você apurar o envolvimento dele no retardamento da reação da Polícia Rodoviária, né? Nos bloqueios, Nos né? bloqueios. É algo que você pode também constatar com uma certa facilidade, tendo os registros todos das tramitações, né? De quando a Polícia Rodoviária Federal foi de fato informada, né? E as equipes de inteligência, porque elas estão ali exatamente para preparar isso, né? Diante de um segundo turno, diante de uma campanha tão polarizada e radicalizada em alguns momentos que a gente viu, isso já precisava estar preparado. Esse staff precisava estar pronto ali na equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal para possíveis bloqueios e manifestações. Só para concluir, claro. eu acredito que esse caso do transporte durante as eleições, das paradas de ônibus que transportavam eleitores, o efeito disso acabou não sendo tão grandioso quanto o ato poderia sugerir. Eu acho essa questão do retardamento da reação da Polícia Rodoviária Federal aos bloqueios bem mais grave e com repercussões muito mais danosas à economia e à sociedade do que o caso do bloqueio dos ônibus durante o segundo turno. Né? Das fiscalizações, desculpe. Das fiscalizações. Agora, as fiscalizações, que acho que criou muita espuma, né? No momento no dia da eleição, muita gente ficou preocupada que isso pudesse realmente ter uma repercussão maior no voto daquelas pessoas, mas eu acho que acabou se solucionando ali de alguma maneira sem grandes efeitos negativos. Já a questão dos bloqueios, não. Mais gravosa, né, na sua avaliação. Acredito, Fux, obrigado.